Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu, economista da semana é o Marco Bonomo, aí do INSPER, professor titular no INSPER. Antes de eu falar um pouco do Bonomo, não esquece de curtir e de compartilhar nosso conteúdo, o conteúdo do porquê. Então, o Marco Bonomo é um cara que começa a vida dele lá na engenharia, aí ele passa para a economia, faz economia na PUC do Rio, né, uma escola tradicional, super forte em economia, e o Bonomo vai para fazer o doutorado dele no exterior, em Princeton, que é uma baita de uma escola boa em tudo, né, mas em economia realmente tem um time, e sempre teve um time assim, de qualidade espetacular. Voltando de Princeton, o Bonomo ele volta para a PUC do Rio. Então o Bonomo é aquele cara assim, no mundo acadêmico brasileiro ele é muito conhecido, no mundo internacional também, por causa dos artigos, dos papers, das participações em conferências, etc. Mas ele é uma figura conhecida no mundo acadêmico brasileiro por dois motivos. Primeiro que ele passou por várias instituições. Então ele foi professor na PUC do Rio, depois ele foi professor na EPGE do Rio, que é a Fundação Getúlio Vargas lá do Rio de Janeiro, pós-graduação na EPGE. Muitos anos aqui, muitos anos ali, e agora já está, faz também um bom número de anos, mudou para São Paulo, professor titular lá no INSPER. Foi na época que o Marcos Lisboa tinha virado presidente ou vice-presidente e depois presidente do INSPER. Então, o Bonomo rodou bastante por aí nas universidades brasileiras, nas mais importantes, ou algumas das mais importantes. E ele era também, a segunda característica do Bonomo é que ele é um cara muito, em economia, super eclético. Fora da economia também, o Bonomo toca piano, né? É um cara bastante diferente, assim, não é aquele seu típico, talvez macroeconomista lá, tradicional, meio careta, não. O Bonomo é um cara mais interessante do que a média, digamos assim. Mas ele dava aula de tudo na PUC do Rio. Então, assim, tinha até a brincadeira na época, o Bonomo, todo mundo falando do Bonomo em todas as matérias, na época que eu era aluno, sei lá, uns 25 anos atrás. Então ele deu aula de micro, na pós-graduação, hein? Porque uma coisa é você dar aula eu dou aula na graduação, para um economista que tem formação, no doutorado e tal, e passou 10 anos estudando economia, ele meio que quase tudo ele pode dar aula na graduação, pelo menos de macro, micro, estatística, né? Essas coisas meio que tem um background, uma formação que permite quase todo mundo que é bem formado, dar aula nessas coisas. Mas ele dava aula dessas coisas na pós-graduação. Então, ele dava aula de finanças, macroeconomia e também teoria microeconômica. Bom, aí, hoje em São Paulo, o Bonomo também teve, mas as áreas de especialização deles, coisas que ele gosta de fazer, finanças, e na parte de macroeconomia, uma área específica, e que ele foi um dos precursores, acho que isso daí é entender rigidez de preço. Então, quais são os modelos que a gente tem para explicar a rigidez de preço? A gente precisa de rigidez de preço nos modelos macro, né, para poder a política monetária ter efeito, para poder tentar meio que reproduzir a macroeconomia do mundo real. Nossos modelos artificiais vão ter algum tipo de rigidez de preço lá dentro. Mas o Bonomo queria entender, já isso é bastante, muitos anos atrás, o que está por trás disso, quais são os tipos de modelos de rigidez de preço que a gente tem, o que eles contam de diferente ou de similar para nós. Então foi um cara que mais na coisa sabe, de você, na coisa da o microentendimento da rigidez de preços, dos mecanismos. Então o Bonomo é um cara que publicou nessa área, que tem muito interesse nessa área, e também na área de finanças. Teve suas participações também no debate público, agora talvez um pouco menos, mas por exemplo em 2014 o Marco foi consultor econômico, sei lá, na ausência de uma palavra melhor, do candidato, do Eduardo Campos, o saudoso Eduardo Campos, que estava concorrendo à presidência lá naquela época. Então, o programa econômico do Eduardo Campos, o Marco ajudou a formular. E outras inserções no debate público também. Teve um fundo, né? O Marco, acho que, não sei, por um tempo ele foi, também montou um fundo para captar ativos e gerenciar ativos, etc. Então, um cara muito ativo em diversas áreas, um cara que gosta de dar aula, e também, para quem não sabe, pianista. Eu não sabia disso daí, acho que ano passado alguém me mandou um vídeo do Bonomo tocando piano. O cara, além de tudo, saber todas as coisas de economia, ele também toca piano. Tá bom? Então esse aí, ó, você que está no INSPER, você teve a sorte, ou tem a sorte de ter o Bonomo aí para interagir, conversar de macroeconomia, de finanças e outras coisas. Ainda bem. É isso, gente. Até o próximo Fala Dudu. A gente se vê por aí nas mídias sociais. Não esquece de seguir o porquê. Tchau.